Olá! Bem-vindos à cerimônia de abertura oficial do Festival Literário de Araxá, o FLI Araxá. Hoje, um dia especial, em que o nosso festival retorna à sua primeira casa, esse lindo patrimônio, a Fundação Cultural Calmon Barreto. Por meio de sua presidente, Cíntia Versosa, agradecemos a acolhida e a receptividade. Essa 12ª edição do FLI Araxá é viabilizada pelo patrocínio da CBMM, que apresenta o festival desde o seu início, do Itaú e Bem Brasil, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura. O FLI Araxá tem o apoio cultural da Prefeitura de Araxá, da Fundação Cultural Calmon Barreto, da TV Integração, da Embaixada Francesa no Brasil, do Instituto Francês, do Festival da Palavra e da Academia Araxaense de Letras. Agradecemos pela bela apresentação do Congado Moçambique Rainha e das lideranças dos congados de Araxá, que abrilhantaram ainda mais essa noite. De acordo com o mapeamento da Fundação... Vamos aplaudi-los. De acordo com o mapeamento da Fundação Cultural Calmon Barreto, Araxá conta com 6 grupos de congado e cerca de 30 flias de reis em atividade. O levantamento é feito para acompanhar esses bens patrimoniais e materiais araxaenses, junto ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, o IEFA, que visa a preservação de culturas populares do município. O Congado Moçambique Rainha, que conduziu a cerimônia de hoje, foi criado em 2002. Eu peço uma salva de palmas aos nossos congadeiros, e, em especial, ao senhor Plínio Jone, capitão do Moçambique Rainha. Registramos a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Araxá, Ítalo Marcos Fonseca Borges, representando o prefeito de Araxá, Robson Magela. Registro a presença do vereador Rafael Rios, representando o presidente da Câmara de Araxá, Bosco Júnior. Registro a presença do deputado estadual Bosco, nas presenças dos quais cumprimentamos as autoridades presentes. Registro a presença das representantes da CBMM, Gabriela Caparrós e Bianca Scani. O Festival Literário de Araxá segue até domingo, dia 23 de junho, ocupando esse importante patrimônio histórico, recebendo atividades culturais acessíveis, inclusivas, antirracistas, éticas, educativas e em equilíbrio com a diversidade, economia criativa, raça, gênero e pessoas com deficiência. Essa edição reúne mais de 100 escritores e o tema que guiará os encontros e conversas com os autores é Memória, Literatura e Diversidade. O 12º FLI Araxá tem como autoras homenageadas Djamila Ribeiro e Bruna Lombardi e como convidada especial Conceição Evaristo. Temos como patrono Ziraldo, que foi homenageado na primeira edição do FLI Araxá e já esteve aqui conosco, neste mesmo espaço. Temos como patrono local Paulo de Tarso dos Santos, escritor e advogado araxaense. A programação inclui 3 autoras internacionais, a cubana Teresa Cárdenas, a francesa Hannelore Caire, que já estão aqui conosco, e o autor português Afonso Cruz. A livraria Coração do Festival tem área de 440 metros. São cerca de 30 mil livros, sendo mais de 6 mil títulos à venda, incluindo obras de todos os autores que estão na programação. O festival traz ainda prêmio de redação e de desenho, lançamentos de livros, oficinas de grafite, dedoches, máscara africana, turbantes, fanzine e brincadeira de roda. 3 exposições estão à mostra no FLI Araxá. A exposição Retorno, com 3 obras infláveis desenvolvidas pelo artista Gia Tristão. A partir da identidade do evento, ele se inspirou na simbologia dos andikras
ideogramas referentes a elementos da natureza, incluindo o mais conhecido, o Sankofa, que representa a força da memória e da ancestralidade. O termo Sankofa, que significa volte e pegue, está impresso nas obras e ensina o valor de aprender com o passado para construir o presente e o futuro. A obra pode ser vista em frente ao Auditório 1. Temos também a exposição fotográfica Narrativas Araxaenses, com flâmulas que trazem fotografias de professores negros participantes de edições anteriores do FLI Araxá e que compuseram a mostra Muros Invisíveis, além de fotos de escritores araxaenses. A exposição exibe o trabalho dos fotógrafos Fernando Rabelo e Gabriel Sirbarg e do arte-educador Matheus Black. As flâmulas ocupam as grades da Fundação Cultural Calmon Barreto. E também temos a exposição que exibe a reprodução da obra de Márcia Tiburi, Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, mesmo título de seu romance mais recente. Márcia Tiburi é uma das convidadas dessa edição do FLI Araxá. A obra da Márcia Tiburi está na livraria. O Festival Literário de Araxá também apresenta a Rua da Economia Criativa, com a participação de cerca de 50 empreendedores araxaenses. Eles irão comercializar artesanatos, como tapetes, velas aromáticas, incensos, itens de argila, incluindo vasos, peças em crochê. Também teremos profissionais fazendo tranças nagô, vendas de quitandas e doces, que são patrimônio cultural de Araxá, além do flash tattoo. A gastronomia será oferecida por food trucks. Aqui na Rua da Economia Criativa temos também a Biblioteca Móvel, Embarque nas Letras, um projeto de extensão da Biblioteca Pública Municipal de Araxá, criado em 2000, por Maria Clara Fonseca, bibliotecária e diretora da instituição. A fundação da Biblioteca Móvel surgiu com o objetivo de levar leitura e cultura para bairros mais distantes da cidade e circula diariamente por Araxá em itinerários pré-definidos. Desde já agradecemos à Biblioteca Pública Municipal de Araxá pela parceria em trazer o projeto para estar aqui conosco. E também, na Rua da Economia Criativa, teremos apresentações de música instrumental com os artistas Quarteto de Chorinho, com Arachoro, Viola Caipira, com Vinícius Teodoro Trio, Chorinho, com o grupo gratuitas e abertas ao público. O FLI Araxá também é FII digital, ou seja, todas as mesas nacionais são transmitidas ao vivo pelo YouTube. E, neste ano, estreamos a transmissão em altíssima qualidade de imagens, em 4K. Eu registro a presença dos curadores dessa edição, os que eu já citei, Afonso Borges, Tom Farias, Sérgio Abranches, Léo Cunha, Rafael Nori, Luiz Humberto França e Carlos Vinícius Santos da Silva. Eu peço a todos que se levantem para receber o nosso aplauso. Todos os curadores. Nas presenças dos curadores, agradecemos e cumprimentamos a todos os autores presentes aqui e que integram a nossa programação. E agora, para dar as boas-vindas, eu convido Afonso Borges, Sérgio Abranches e Tom Farias para algumas palavras. Muito boa noite a todos. Imensa alegria de dar início à 12ª edição do FLI Araxá. Em primeiro lugar, como nós somos visita, agradecer a Cíntia por ceder o espaço. Estamos no seu espaço. Tá? Peço licença. Muito obrigado. Agradeço a todos, a CBMM, que me acompanha já há 12 anos, mais que isso, antes do Sempre um Papo. Esse momento que a gente está aqui agora é, na verdade, a consagração desses 12 anos de trabalho. 12 anos que formaram crianças, jovens, estudantes que estão hoje passando na universidade. A gente tem a alegria de dizer que já formou uma geração de estudantes leitores. Muito obrigado, viu? Agradecer em especial essa bênção que foi aqui o Congo, o Congado. A gente sabe o que é isso. Eu, como branco, sei pouco. Eu gostaria de saber mais, mas sinto a mesma emoção que todo mundo. Muito obrigado, viu?
E é isso. Vou passar a palavra para o Sérgio, que sabe falar muito bem, muito melhor que eu. E agradecer em especial e de todo o coração aos autores, a essa gente maravilhosa que está aqui na primeira fila, mas que também está chegando, que também formam esse bando, que eu brinco que é um bando de pessoas do bem, que estão aí para contribuir, para melhorar o mundo um pouco, tornar esse país um país leitor. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite. Ao contrário do que ele disse, eu vou falar pouquíssimo. Só quero dar as boas-vindas e dizer que é um prazer enorme a gente estar de volta a Araxá. Nós fizemos uma seleção muito especial de autores para esse 12º, para exatamente celebrar essa primeira geração de alunos leitores que a gente formou. E trouxemos para vocês um grupo muito especial de autores, com muito equilíbrio racial e de gênero. A gente acredita que a nossa atitude, a nossa postura é parte da luta antirracista e antimachista, e é isso que a gente quer. A gente quer que, com a postura, a atitude e a literatura, a gente ajude um pouco a mudar as coisas no país. Muito obrigado. Eu vou para ali, que são 2 horas de fala, então... Bom, boa noite a todas e todos e todos aqui presentes. Agradecer imensamente a essa cidade por acolher mais uma edição do FLI Araxá. Afonso, que é esse batalhador do livro, da cultura, por tantos anos. Estava brincando com ele agora mais cedo, que a gente precisa fazer um filmezinho, né, e passar assim, como é que foram as 12 edições anteriores, quem passou, quem não passou. E eu acho que seria muito interessante como memória, né, para que isso se estabeleça dentro de um padrão, né, de registro, né, porque isso passa, né, esquece. Eu estava conversando com o Marcelino Freire, mês de junho, né, julho, festa junina, julina, tem lugar que é agostina, setembrina, vai embora o ano inteiro de festas, e o Gonzagão, né, o Luiz Gonzaga, e o Gonzaguinha, né? Ninguém fala mais no Gonzaguinha, músico que é. Então, as pessoas esquecem muito fácil nossos representantes, ídolos. Então, eu acho que isso é um dado importante. Eu acho que podia destacar nesse dado importante essa exposição maravilhosa, né, que são essas vozes negras, professoras e professores de Araxá, que estão aqui simbolizando, ou seja, formando gerações. O Afonso acabou de falar de formação de gerações, e nada mais importante na nossa vida que os professoras e os professores. Então, acho que é um destaque que cada vez mais se fortalece nos nossos eventos, né, que é a questão local. A gente não quer vir a uma cidade como Araxá, ou como qualquer outra cidade, e trazer o nosso saber, sabe, não pode ser nada de cima para baixo, tem que ser em comunhão, né? E isso vai fazer com que isso cresça de fato. Um dia, se a gente sair daqui, isso continua por outras mãos, por outras vozes, por outras pessoas, né? E destacar essa apresentação belíssima da Congada, né, ou do Congo, como ele se diz em algumas regiões. Isso faz parte da nossa... né, quando vocês passam ali, né, a gente sente uma energia muito grande, né? Então, eu estou falando por mim, né? Obviamente, porque se o Brasil não tivesse mais de 3 séculos e meio de escravidão, né, talvez nós não tivéssemos a presença dessa Congada aqui. Mas eu queria destacar, eu acho que é importante, dentro da cultura popular local, Minas Gerais é um estado muito forte em Congada, não só nessa parte do Triângulo Mineiro, mas eu acho que em toda Minas Gerais, e o quanto é importante incentivar, trazer para um evento literário como este, também representações como a que vocês fizeram aqui. Eu acho que isso conecta muito com essa questão da nossa memória, com essa questão da nossa diversidade,
com essa ancestralidade que a gente busca tanto, né? Esses símbolos adinkras que vocês estão vendo, né? Aqui é uma linguagem, uma forma de comunicação. Então, tudo isso tem a ver um pouco nesse mosaico que a gente está começando a montar a partir de hoje, com a abertura de mais um festival internacional literário de Araxá. Então, agradecer ao Afonso por oportunidade de dividir mais essa curadoria, aos autores que estão aqui e os outros que vão chegar durante a semana. Então, um bom festival para todo mundo. Não se esqueçam de rede social, indicar para os amigos, né, postar, marcar o FLIE Araxá, porque isso também é muito importante. Vamos trazer gente para cá e vamos conversar com todo mundo. Muito obrigado a todas e todos. Agradecemos a presença de todos e convidamos vocês para seguirem conosco aqui para os debates de hoje, que começam agora. Eu quero convidar ao palco os autores. Muito obrigada a vocês por virem. O que vocês estão tramando que não me falaram nada? É uma foto? Pronto! Então, a gente vai dar continuidade, iniciando a nossa primeira mesa do FLIE Araxá. Eu quero convidar ao palco a escritora Trudruá Dorrico. É doutora em Teologia da Literatura, escritora, artista, palestrante e pesquisadora de literatura indígena e administradora do perfil Leia Mulheres Indígenas no Instagram. Escreveu os livros Eu Sou Macuxi e Outras Histórias, De Repente Adolescente, Antologia de Contos e Terrores Latinos. Já recebemos a Trudruá, bem-vinda. Convido também o escritor Hugo Monteiro Ferreira para compor a mesa. O Hugo é pós-doutor em Estudos da Criança, doutor em Educação, mestre em Letras, especialista em Neuropsicologia e em Psicologia Cognitivo-Comportamental, pesquisador na área de saúde mental de crianças, adolescentes e jovens, é graduado em Letras, acadêmico de Psicologia e escritor, e finalista do Prêmio Jabuti na categoria Juvenil em 2014. Ele escreveu o livro A Geração do Quarto. E, para compor a mesa, eu convido também o escritor Estevão Ribeiro. Estevão Ribeiro é escritor, roteirista de histórias em quadrinhos há 22 anos e audiovisual há 10 anos, além de jornalista gráfico. No campo da literatura, escreveu mais de 2 dezenas de livros, entre histórias em quadrinhos, livros infantis e romances. Suas publicações mais recentes são Retinta e o Pé de Jamelão, Retinta e Revolução Escolar, Futuros Heróis e Da Terra à Lua. Vamos aplaudi-lo e iniciar a nossa mesa inaugural do FLIE Araxá. Bem-vindos. Que tenhamos todos um excelente festival. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Estevão Ribeiro. Eu sou um homem negro de 1,88 m de altura. Tenho cabelos com dreads, bem pouquinhos ainda, não é igual das pessoas que vão dizer aqui mais fácil. Estou com dread até o ombro, estou com dread até nas costas, mas eu estou com um dreadzinho até a testa, assim, na altura da testa, uso óculos. Sou um homem gordo, então, olha só, alopecifóbico, né? Falando dos carecas aqui, tem os carecas reclamando aqui. Eu visto hoje é quarta-feira, dia de Xangô, então eu estou vestindo uma echarpe vermelha e uma roupa branca em homenagem ao meu orixá. E eu estou aqui
não como mediador, mas como eu sou a pessoa mais amostrada, eu vou ser a pessoa que vou tentar provocar um pouquinho essas duas pessoas maravilhosas. Então, assim, eu quero começar lendo um texto que vai virar um livro infantil em breve, para a gente começar essa conversa, e eu acredito que tem muito a ver com o que a gente pode trabalhar assim, nesse tempo. O nome do texto é Menino, que fome é essa? Menino, que fome é essa? Né? Um dia eu encontrei um menino e ele me parecia familiar. Alguém que eu conhecia, porém pequenino. Era estranho o seu olhar. Nos seus olhos parei um momento e vi algo que nunca esquecerei. Era fome, aquele sentimento. Mas não fome qualquer, por isso eu perguntei. Menino, que fome é essa? Ele pareceu não ter entendido. Ou, para responder, não tinha pressa. Fez dos dedos óculos e fez chegar ao meu ouvido. Fome de ler, de aprender o ABC de A a Z, cuspiolás, alôs e porquês. Cantarolar se vai fazer sol ou se vai chover. Fome de fazer minha mente se desenvolver. Comovido com a criança que eu ensinei o ABC, revisitei o que estava empoeirado na minha mente. Também me enchi de porquês. Mas ao olhar o menino, ele continuava descrente. E perguntei, menino, que fome é essa? Fiz isso mais uma vez. Cheguei a me sentir ridículo. Dessa vez o menino não tardou a responder. Falou fazendo com a mão um círculo. Fome de bola, de jogar com o pé, com a mão e com a cachola. Fazer gol, ponta ou cesta na quadra da escola. Até naquela mesinha de redinha rola. Para o meu corpo, pare de se sentir uma gaiola. Comovido com a criança sedentária, e chamei para jogar. Prometi me mexer mais, talvez uma atividade diária. Fui péssimo, mas com o tempo hei de melhorar. Mas aquele olhar ainda queria conversa. Tive até vergonha de perguntar. Menino, que fome é essa? Sinta-se à vontade para falar. O menino não soube responder. Me olhou choroso, todo sem jeito. Olhei para ele e senti o peito doer. Se é mesmo a fome, então por que dói no meu peito? Foi aí que eu vi que era fome de afeto, de sentir-se bonito e esperto, das amarras da timidez, liberto, sentir amado de perto e oferecer o amor de peito aberto. Aquele menino me olhou e os olhos não eram mais famintos, eram olhos encharcados de quem derramou alegria, amor, conforto, que escondeu em si com afinco. Devolvi o mesmo olhar que me veio, senti a alegria de me tomar, e aquele menino no espelho sumiu. Mas tem hora para voltar. Quando a fome de novo bater, ele virá me lembrar do principal. Eu preciso me exercitar, amar e ler, para saciar um pouquinho a minha fome ancestral. A gente está falando dessas fomes que a gente tem, que a gente não sabe como expressar, e que às vezes a gente guarda e que a gente descobre mais velho. Eu gostaria de saber de você, tanto de você que trabalha com a infância, como a gente trabalha a coisa de fazer com que as crianças e com os jovens sejam saciadas no momento certo da vida. Né? Porque você sempre vai ter alguma coisa que as pessoas vão chegar e vão olhar e falar: eu nunca vivi isso, eu nunca fiz isso, eu nunca vivi isso, nunca precisei fazer isso. Então eu queria saber com vocês assim, quais fomes ancestrais vocês estão matando agora, que vocês gostariam de ter matado na época que vocês deveriam ter vivido? Boa noite. Boa noite a todas, todos, todes. Eu sou uma mulher indígena. Eu tenho cabelos pretos, tenho uma franja reta, na minha opinião. Uma pele que eu também ainda não sei definir, talvez amarela, parda, não sei exatamente. Tenho nariz largos, eu tenho bochechas largas, que inclusive é uma característica macuxita, gente. Lábios carnudos também. Estou vestindo uma jaqueta jeans, uma blusa preta, um colar de sementes lá da minha região. Esqueci de falar que estou usando uma tiara vermelha também.
e uma calça rosa. Minha primeira vez usando uma calça rosa e eu uso aparelho. E eu tenho 33 anos usando aparelho, mas é isso aí também, né? Acontece. Quero aproveitar o tema, né, dessa 12ª festa literária que acontece para falar um pouco desse projeto, que é o projeto Originárias, né? Eu venho da pesquisa, minha carreira é basicamente acadêmica, graduação, mestrado e doutorado em literatura. E aí, quando eu chego no doutorado, eu comecei a conhecer as obras dos autores indígenas que eu não pude conhecer na minha adolescência, na minha infância, ou mesmo, né, já na minha idade adulta. Eu estava com 26 anos no doutorado. E, quando eu comecei a ler obras de autores indígenas, eu comecei a mergulhar no universo que era totalmente inexistente para mim, e que, pela primeira vez, a literatura fez sentido. Eu sempre li muita literatura desde criança. Eu comecei com Turma da Mônica, era viciada em quadrinhos. Depois, na adolescência, eu li os clássicos, né? Chorei com Guarani, chorei com Iracema, chorei com todo mundo que eu pude. Chorei, assim, passei a adolescência chorando mesmo. E lia muita poesia, mas, por algum motivo, essa poesia ela tinha um código indescritível para mim, que, aliás, eu achava muito bonito, né? Eu não entendia, é muito poético. Quanto menos eu entendia, mais poético parecia. Mas eu sempre me senti naquele lugar do fantasma, do espectro, como se eu não conseguisse acessar totalmente aquela linguagem. E isso só mudou quando eu cheguei na literatura indígena. E conhecer, então, os autores indígenas foi fundamental para eu ter uma outra compreensão do que é literatura e revisitar exatamente as obras que eu tinha lido. E aí eu não chorei mais, aí eu fiquei com raiva, né? Eu mudei totalmente o meu sentimento, porque quem lê adulto o Guarani fica com raiva, não chora, né? Quem lê a partir da perspectiva indígena tem uma compreensão completamente diferente de mundo. E aí foi dentro desse projeto que eu comecei a me sentir nutrida, né, subjetivamente, de imagens, de sentimentos. Foi na literatura indígena, pela primeira vez, que eu li uma descrição indígena como: ele era um jovem bonito, de olhos alongados, brilhantes. Eu falei, nossa, olhos alongados, brilhantes. Eu nunca tinha lido uma descrição dessa, né, em outras obras literárias, dos cabelos e das tranças. Então, a partir desse outro encontro com uma representação subjetiva muito mais bonita, eu comecei a me sentir, né, também, pude me ver naqueles personagens. Talvez, pela primeira vez, o meu corpo de leitora encontrava uma representação que fazia sentido. Porque vocês acham que eu não me vi na Ceci, lá do Guarani, né? Eu achava que eu era a Ceci, gente, que eu e o Peri a gente ia ficar junto, que a gente ia casar, que a gente ia ter filhos, torcendo pelo romance. Mas alguma coisa não batia, porque a descrição da Ceci no romance não batia com a minha descrição que eu via no espelho, a imagem que eu via no espelho. E aí tinha uma distorção, né? Uma distorção de imagem muito cruel. E aí, pensando nisso tudo, em como a literatura me salvou, a literatura indígena me salvou, né? De uma forma de vida mesmo que eu vivia e que não dava certo. Eu fiz esse trabalho, eu convidei, assim, 12 autoras indígenas para estarem mais presentes na literatura, e a gente apresentou esse projeto para a Companhia das Letrinhas, e foi assim que nasceu o livro Originárias, né, que é uma antologia de mulheres indígenas com diferentes contos. Assim, a ideia era trazer mulheres de diferentes regiões que pudessem contar histórias. E a gente pensou nesse público, ainda não é o público da primeira infância, não é o público assim infantil, é um público, né, mais de jovens de 9 a 17 anos, mais ou menos, que pudessem escutar histórias indígenas contadas por mulheres. Visto que, mesmo na literatura, a gente tem menos mulheres publicando, né, e tem mais homens, o que é muito legal também,
considerando que a gente tem poucos escritores indígenas para toda essa extensão territorial de Brasil, mas eu pensei assim, né, que as mulheres elas são muito legais assim. Quando eu estou assim meio desanimada, eu ligo para uma parenta e a gente começa a conversar de diversas coisas. Inclusive, esses dias eu descobri que o boldo que eu conhecia, você sabe o que é boldo? Boldo, chá de boldo, né, gente? Assim, pro fígado e tal. Quando está com dor de cabeça, toma chá de boldo. Não toma chá de boldo também, né? E aí ligo para ela, para uma parenta, e falo: estou precisando do chá de boldo, estou com dor de cabeça, não tomo mais fármaco, né? Aí ela disse: vou te enviar um boldo aqui. Gente, o boldo nada a ver com o boldo que eu conhecia, que é o boldo do Chile, que é o boldo veludo, né? O boldo parecia mato mesmo. Aí eu falei: isso não é boldo. Ela: é boldo. E aí eu peguei o boldo, fiz um chá muito amargo. Então, assim, muito gostoso isso, né? Poder trocar com mulheres que conhecem plantas medicinais, assim. Enfim. E aí esse é um projeto que, né, eu gostaria de depois voltar. E aí, antes de passar aqui, né, a palavra, queria ler rapidinho a apresentação que eu fiz a partir. Eu estava bloqueada, não saía o texto, a editora falou: menina, você precisa mandar o texto, senão o livro não vai sair, né? Falei: tá bom, então, vou mandar. Não saía o texto, gente. Sempre funciona sob ameaça, né? Nunca não via. E aí eu encontrei um vídeo muito legal do Jaider Esbel, é um parente macuxi também. Falei para vocês que sou macuxi, né? O Jaider Esbel, ele encantou, né? Acho que foi 2023. E aí ele, antes dele encantar, ele fez esse projeto de teatro com a Débora Goldenberg e outros indígenas, em que eles ressuscitam aí o Mário de Andrade, e aí é um confronto literário, e é muito da hora. E aí eu entendi o texto a partir, né, desse encontro com o Jaider no vídeo, né? Vou ler só um trechinho dessa apresentação, que também é um convite para vocês conhecerem, né, essa obra. Assim como os meus antepassados reverenciam a terra pedindo licença para entrar na mata, para caçar, pescar, plantar e colher, peço licença para entrar nesta terra do livro e realizar uma cerimônia como a mulher macuxi que sou, celebrando as origens da vida, os territórios de nossos povos, a vida de nós, mulheres indígenas, o direito à criatividade individual, o pertencimento coletivo aos nossos povos. As autoras desta antologia escreveram estes recontos a partir de sonhos, vivências comunitárias, histórias e modos de vida passados de geração em geração. E também a partir da contemplação dos rios, dos animais, das plantas, das estrelas, do sol, dos encantados, em suma, de todos os seres, humanos e não humanos. E aí continua, mas só queria compartilhar um trechinho com vocês, convidando aí para conhecer a obra. Bom, boa noite a todas, a todos e a todos. Eu sou um homem negro, sou nordestino. Alguns dizem que eu tenho 1,70 m, outros dizem que eu tenho 1,69 m, mas eu acho mesmo que eu tenho 1,67 m. Eu não tenho mais cabelo, então eu raspo a cabeça. Tenho barba, minha barba é grisalha, e eu uso hoje um sapato bege, uma meia azul, uma calça que alguém pode dizer que é verde, alguém pode duvidar da cor, e uma camisa mais quentinha, toda colorida. Não era bem essa roupa que eu queria, mas foi a que deu tempo de fazer, porque nós chegamos já bem pertinho de chegar aqui. Mas acho que dá para o gasto, dá? Dá? Tá bom? Tá bom? Então, eu trabalho, respiro, vivo, em razão de uma história que é uma biografia. Eu vou contar um pouquinho dela para poder chegar no que você tinha provocado com a história da fome, da ancestralidade. Meu pai negro, minha mãe branca. Dentro da minha casa, nós não tínhamos uma lucidez identitária.
eu era tido como moreno claro, não me reconhecia como negro. Muito tempo depois, foi que eu entendi que era negro. Estudava numa escola pública do estado de Pernambuco. Eu sou paraibano de nascença, eu nasci em Campina Grande. Inclusive, eu havia dito para Afonso que vim para cá porque eu não podia dizer não para ele. Mas no Nordeste, nesse período, é São João puro. Gente, olha a moral do Afonso, hein? Olha a moral. Dispensar um São João. Afonso tem. São João para vir para. Que também tá ótima a festa, gente. Mas São João. E aí eu gente. disse a ele, Afonso, eu fico até o dia 21. Ele disse, mas tem que ficar até o dia 23, Hugo. Eu digo, não. Até o dia 21, porque dia 22 eu vou para Campina Grande. Que é forró. Quem é nordestino aqui? Tem nordestino aqui, eu acho que. Vai ter forró mais tarde, então, maravilha. Mas, então, estudava na escola pública, estado de Pernambuco, cidade do Recife, e eu era um menino que brincava de tudo. Então, aquelas brincadeiras que diziam, não, essa brincadeira é só para menino, não, eu brincava também de brincadeira de meninas. E isso foi muito tranquilo para mim, até o 4º ano do chamado ensino fundamental, que hoje é o 5º ano. Quando eu entrei no 6º ano, eu comecei a ver que aquela alegria que eu tinha na escola, que aquilo que para mim era fonte de vida, se tornou fonte de dor, porque eu passei a ser perseguido na escola exatamente pela maneira como eu me expressava, pela maneira como eu era, pela maneira como eu falava, pela maneira como eu me sentia. E era muito complicado, porque era uma perseguição que me levava para um canto de muito medo. Eu não tinha com quem falar em casa. Eu não conseguia falar na escola porque os adultos que me rodeavam não entendiam muito bem o que se passava comigo, e quem me perseguia era exatamente a galera que me acompanhava, ou seja, era a turma que estava comigo em sala. Mas perseguia de um jeito tal que eu não sabia lidar com aquilo. Então eu lembro que eu chegava em casa, passava direto, entrava no banheiro, ligava o chuveiro, me ajoelhava e dizia, Deus, tira a minha vida. Porque eu achava que, tirando a vida, o sofrimento que eu sentia, aquela dor terrível, ela passava. E não era uma dor física, não era uma dor orgânica, não dava para ver. Minha mãe não via, meus irmãos não viam, meu pai não via, e eu não conseguia falar. Era uma dor muito profunda, interna e dilaceradora. Então eu pedia para morrer. Mas aquilo não passava, Deus não me atendia. Então, eu decidi, por conta própria, morrer. Eu tentei tirar a minha vida 2 vezes, e a razão disso era o sofrimento profundo pelo qual eu passava. Então, eu cresci marcado pela tentativa constante de resistir àquela dor. Eu só estou aqui hoje porque eu resisti àquela dor. Mas quando você resiste a uma dor dessa ordem, ela fica em você tomada. Ela não vai embora, nem se esvai completamente. Ela olha para você de quase sempre, ela fala com você de quase sempre. Então eu fui crescendo, estudando, me tornando um acadêmico, procurando cada vez mais entender como é que aquilo se dava. E os caminhos foram me levando. Eu produzi literatura de ficção para criança, depois eu produzi artigo científico, depois eu comecei a perceber que eu precisava, de alguma maneira, tornar aquilo algo que protegesse as crianças e os adolescentes, e que protegesse daquilo que eu tinha passado. Então, o que eu produzo hoje como literatura, e literatura de ficção, que eu nunca mais... Porque literatura de ficção tem uma coisa diferente de fazer texto teórico. Exige de você uma... É uma outra coisa, né? Não sei dizer com uma palavra mais denotativa, tem um outro movimento. Eu até estou produzindo um livro, mas ele vai sendo partejado, até você parir. Ele não foi parido ainda. Mas o livro de ficção, o livro de teórico, que ele vai funcionar também para isso. Então, quando eu escrevo teoria, e a geração do quarto, eu acho que talvez seja uma expressão dessa,
é uma tentativa constante de proteger crianças e adolescentes daquele sofrimento que eu tive e tentar evitar que elas tentem suicídio como eu tentei. Então, é por isso que eu escrevo. Eu escrevo para não morrer. E eu escrevo para não morrer porque cada vez que morre uma criança, eu meio que morro junto. E no Brasil, não morre uma criança simplesmente ou uma adolescente simplesmente. Morre um menino preto, morre uma menina preta, morre um menino gay, morre por recorte, morre mais menina por esse motivo do que menino. Então, quando eu vou investigando, pesquisando, talvez seja exatamente essa fome ancestral, porque tem a ver com esse processo identitário, né, de eu poder ir me descobrindo como gente, até chegar à produção. Então, o que eu faço é para isso. É para sobreviver. E produzir, para mim, nesse momento agora, é ajudar a gente a crescer sem tanta dor. Quando eu fiz a pesquisa do Geração do Quarto, eu tinha duas alternativas. Ou eu produzia um material para publicar entre meus pares, ou eu produzia um livro que pudesse alcançar o maior número de pessoas possível. Eu escolhi essa segunda opção. Eu produzi um livro, ele tem 11 capítulos, os capítulos são curtos, a linguagem é uma linguagem que tenta se comunicar, tem interlocução, sobretudo com as famílias, com as escolas, com os terapeutas, com os cuidadores, as cuidadoras, para que a gente possa entender que, durante muito tempo, crianças como eu, que foram silenciadas lá, que não conseguiam falar, precisavam exatamente de espaço para a fala. Isso depende muito de nós, adultos. Quer dizer, depende muito da gente que é grande, poder facultar esse espaço. Então, é essa fome que eu tento saciar cotidianamente, todos os dias, todos os tempos, de um modo tal que ela me leva para vários lugares. Ela me leva para escrever, ela me leva para fazer palestra, ela me leva para orientar dissertação de mestrado, tese de doutorado, e ela agora me levou para um lugar que ainda é um lugar também bastante desafiador. Na minha universidade, eu sou professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nós criamos um instituto chamado Instituto Menino Miguel. Esse instituto, eu sou diretor atual do instituto, e o instituto ele tem o nome de Miguel em homenagem a Miguel Otávio. Miguel Otávio foi uma criança abandonada no elevador aos 5 anos de idade. Em razão disso, caiu de uma altura muito grande e não sobreviveu. A mãe de Miguel Otávio, Mirtes Renata, era empregada doméstica, trabalhava como empregada doméstica durante a Covid, quando o trabalho não era essencial, e Miguel foi abandonado pela patroa de Mirtes. O Instituto Menino Miguel, que eu hoje sou diretor, ele também, de alguma maneira, vai tentar, nessa minha trajetória, procurar saciar esse campo, que é o campo de como é que a gente chega para poder contar as coisas. Viu, Estevão? Sim. Está aí no... Estou procurando aqui uma coisa. O Instituto Menino Miguel? Não, estou procurando outra coisa. O nome da mãe... Mirtes Renata. Não, mas não é da Mirtes Renata. Porque você falou do nome... Você falou o nome do Miguel... Falou o nome da... Sari Corte Real. Então, a gente tem que falar o nome da assassina. Sari Corte Real. A Sari foi condenada a 8 anos e 6 meses de cadeia, mas responde processo em liberdade. Então, de alguma maneira, estar lá no Instituto também é um pouco disso. Certo? Muito obrigado pelo relato e muito obrigado também pela introdução sobre o trabalho. Eu quero também compartilhar um pouco sobre essa coisa. Quando eu falo sobre fome ancestral, a gente bate muito forte nas pessoas negras. Quero pegar 2 pontos. Eu acho que vou inverter isso. Primeiro, falar o seguinte, que meu Deus do céu, perdão, gente. Hugo.
É que eu ia falar Humberto, gente, desculpa. O Hugo falou algo muito interessante, disse que é o seguinte: a gente, pessoas pretas, geralmente não têm vozes nas escolas. A gente e muitas vezes, quem é professor? Quem trabalha aqui no sistema de educação, professores? Então, geralmente, assim, vocês vão perceber muitas vezes, assim, a gente obviamente tem aquela pessoa negra hiperativa, que a pessoa, ai meu Deus do céu, essa menina é impossível, não sei o que, etc. Mas geralmente os alunos e alunas negras, elas são incentivadas muitas vezes pela família a não se meter em confusão, porque a escola muitas vezes é a primeira refeição do dia que uma criança vai ter, de acordo com suas condições, tal. Então geralmente a escola é seu almoço, é seu café da manhã. E, às vezes, a mãe fica bem assim, se eu perder essa escola, eu não tenho como, por exemplo, trabalhar. Não tenho com quem deixar essa criança na parte da manhã. E aí, o que acontece? Geralmente, a família, com medo de perder uma vaga, de ter problemas, e ter que faltar um trabalho para ir para a escola, fala, você não faz nada. Você não pergunta nada, você não briga nada, você não vai dar trabalho na escola. Enquanto isso, nós temos crianças brancas que falam, que a família fala bem assim, vai que o mundo é teu. Então a criança vai perguntar, a criança vai ser espirituosa, a criança vai fazer piada, ela vai ser incentivada, muitas vezes, ao pai, a falar sobre tudo, porque ela vai entender que que o espaço de escola é dela. É dela. Né? Então, muitas vezes, você tem uma criança negra que fica totalmente assim, não posso fazer nada aqui, enquanto a outra criança pode fazer tudo. Então, você vai ver, muitas vezes, líderes de sala, crianças brancas. Você vai ver o melhor da sala, uma criança branca. As crianças que vão ganhar bolsas são crianças brancas, porque elas se destacam mais, porque elas têm a autoconfiança trabalhada em casa. Enquanto em casa, a criança... E não é por maldade, não, é porque a mãe fala assim, pelo amor de Deus, não perca isso. E aí a criança é incentivada a não fazer. Então, assim, professores, eu peço de coração, vocês vão encontrar muitas vezes essa criança que ela vai ter dois tipos de comportamento. Um comportamento vai ser não falar nada ou estourar, porque nunca falou nada, porque nunca pôde falar nada. Então, é pegar essa pessoa e incentivar, porque assim, foi pessoas assim que a gente, por exemplo, o Emicida, o Emicida era um menino que tinha problemas com leitura. Ele não conseguia ler textos, tal, assim. O moleque se escondia no bueiro para poder fugir da escola. Aí chega uma professora, bota ele e fala assim, você não gosta disso? Então vamos fazer com quadrinhos? E começou a mostrar quadrinhos para ele. E graças a essa professora, ele é um dos maiores poetas, um dos maiores intelectuais que produzimos recentemente. Né? Então, a gente precisa desse incentivo das pessoas, e não é tipo assim, estou protegendo, etc. Não, é entender que pessoas pretas, quando a gente fala de diversidade, a gente fala que pessoas pretas têm necessidades diferentes. Pessoas indígenas têm necessidades diferentes. Então, a gente precisa entender quais são essas necessidades, né, para poder fazer com que essas crianças sejam atendidas de forma igualitária. Porque é exatamente isso. Né? Equidade não quer dizer igual. Não. É deixar todo mundo no mesmo nível. Essa que está mais abaixo, ela precisa subir, ela vai precisar de mais atenção para subir, para que todas fiquem no mesmo nível. Né? E é isso que a gente luta sempre quando fala sobre diversidade e equidade. O outro ponto é sobre essa fome ancestral. A gente pula infâncias. Quando nós somos pessoas pretas, geralmente as pessoas pretas elas envelhecem mais cedo. Elas pulam uma parte. Inclusive com essa coisa de maioridade penal. Sempre a criança negra é um pouco mais... Ela é sempre... Não, ele já sabe o que quer. A menina negra, quando engravida, não, ela já sabia o que ela queria, etc. O moleque que faz alguma coisa que é apreendido, não, ele já sabia o que queria. Só que quando é um rapaz de 22 anos, branco, é só um menino. Então, os rapazes brancos têm um tratamento diferente do que os homens negros também, desse tipo. Então, e aí o que acontece com a gente é exatamente o quê? A gente tem uma juventude, uma adolescência de crianças que ficam adultas muito rápido, porque precisam ir para a rua vender coisas, que precisam ajudar na casa, tomar conta do irmão. E quando essas pessoas se casam, elas vão viver tudo que elas não viveram antigamente.
Então, elas vão comprar o videogame, vão comprar o danoninho, vão comprar o biscoito recheado, vão ter diabetes com 40 anos, de tanto comer doce aos 20 e poucos anos, porque quando conseguem trabalho, eles vão fazer isso. E a gente vive essa infância louca. A gente come, às vezes, chandelle. Quem aqui, adulto, tem iogurte em casa? Alguém por aqui? Quem, olha lá, ó, quem tem biscoito recheado em casa? Adulto. Quem come biscoito recheado? Olha só. Então, olha a geração. Você comia na infância? Você conseguia comer na infância? Pelo menos isso, né? Porque antigamente, assim, eu como tudo que eu não conseguia comer. Então, o que acontece é que a gente tem um bocado de gente aí comendo coisa que era para você comer com 6 anos, quando você está com pico de energia, correndo, pulando e se quebrando, agora você come vendo TV. Aí está esse monte de gordo, esse monte de diabético, esse monte de gente assim por causa disso. Entendeu? Mas é isso, é uma provocação com relação a isso. O que eu queria saber, você trabalha muito com o lance da saúde mental. Como é tratada a questão de saúde mental entre os povos originários, o Trudoá? Como é que tem sido esse tratamento? E eu quero saber também, por sua parte. Eu tenho 2 meninas gêmeas autistas e eu tenho aprendido, com elas muito. São 8 anos de convivência e eu queria saber um pouco do ponto de vista de vocês antes de passar sobre o meu. Vou aproveitar que eu estou aqui para dizer que a literatura tem sido esse importante canal para apresentar a diversidade de povos indígenas que existe no Brasil. E é muito importante assim poder falar sobre isso, visto que, alguns anos atrás, a maioria das pessoas não sabiam basicamente nada, né? E é tão legal assim ver também como isso avançou. Então, assim, dos 305 povos que existem aqui no Brasil, temos 12 aqui, né? 12, e aí a literatura indígena, quando ela chega na sala de aula, ela também vai levando o nome do povo. E isso tem sido assim uma estratégia muito positiva que o movimento indígena encara, de poder fazer-se conhecer os povos indígenas. E aí, só assim, também falando de fome ancestral, né? Eu sinto que a literatura indígena ela também chega aqui no Brasil e também em outros estados-nações. Falo tipo Canadá, falo Estados Unidos, falo Bolívia, falo estados-nações mesmo no mundo, para compartilhar um pouco essas narrativas de origem que foram esquecidas, né, e que foram deturpadas, que foram vilipendiadas, que foram contestadas, mas que são narrativas que ainda nos acessam, seja em termos arquetípicos, inconscientes. Eu não sou da psicologia, da filosofia, mas dá para sentir, né, enquanto sociedade, como as pessoas não indígenas têm buscado as narrativas indígenas para encontrar, de novo, uma memória da terra. Eu acho que é isso que eu quero dizer, sabe? De novo, as origens, de conectar uma linguagem com a terra, com o conhecimento. E eu acho que as narrativas indígenas têm podido, por exemplo, apresentar isso, e é por isso que a gente tem tido assim uma adesão muito grande, né, desses leitores, de saber, de novo, a origem das árvores, a origem do sol, quando o mundo ganhou a noite, 3 etapas de como o mundo se transformou no que é, e o que essas transformações têm significado para a nossa existência, né? A gente veio conversando no carro de como a floresta, na ciência moderna, ela vai apagando os sentidos da floresta e dessas subjetividades, e, inclusive, vai humanizando elas, né? Quem que não conhece a fábula da cigarra e da formiga, né? Que a formiga trabalhadora e a cigarra, né, a artista que canta lá, está sempre sofrendo. E aí a gente está transferindo, né, caracteres humanos a essa fábula, a essa narrativa, quando são 2 existências que se complementam, né, que coexistem, que fazem parte aí de outras subjetividades que não é essa, né? Não é verdade que a floresta julga com os mesmos padrões a sua existência a partir do humano, o humano que faz isso. E aí tem sido muito importante rever essas narrativas e conhecer também outras narrativas, né? E essas narrativas das origens, elas têm sido assim, eu acho que um alimento também para nutrir não só indígenas, porque, né, a gente é uma comunidade muito diversa no Brasil, 305 povos. Eu não conheço todos os povos indígenas,
né? Então, vou viajando, vou conhecendo os povos, vou conhecendo suas narrativas, a diversidade cultural, diversidade alimentar, diversidade, né? Toda uma diversidade assim, que é muito diferente da minha, que estou lá no norte do Brasil, comendo muita pimenta. Tipo, aqui para Minas Gerais, aqui rola, né, uma pimenta. Dá bem. Mas, assim, lá para o sul não rola. Eles têm a pimenta biquinho. O que faz com a pimenta biquinho, gente? Nada, nada. Assim, nem se amassar muito, nada, sabe? Mas isso aí é uma diversidade alimentar, uma diversidade cultural. Carrego a minha pimenta desidratada quando eu viajo para o sul agora. Aprendi a lição. Mas, desses 305, é legal também que outros povos indígenas começam a conhecer as narrativas, né, da gente lá do norte e vice-versa. E aí o Brasil também, né, vem conhecendo essas narrativas e compreendendo que a lógica da subjetividade, que é representada na literatura, ela precisa também mudar o seu cenário de diversidade. Porque, enquanto ela se manteve monocultural, a gente foi aprendendo, a gente foi conduzido a um comportamento muito individual, muito, né, muito egocêntrico, muito egoísta e muito infeliz, porque falta, né? E aí, de novo, assim, né, acabei me recordando assim dessa importância dessa nutrição a partir da própria literatura. E aí tem algumas histórias aqui nesse livro que elas vão falar tipo a origem do sol, né? Como que o sol passa a existir. E a literatura indígena traz muito isso, assim, pormenores, a gente é um babado atrás de babado, uma fofoca atrás de fofoca, uma confusão atrás de confusão. E assim, tem muita criatividade porque a floresta é viva, né? Então, se a floresta é viva, a floresta tem subjetividade, a floresta tem muita história para contar. E aí a literatura indígena vai convidar para, né, todo mundo, indígenas e não indígenas, a escutar essas histórias e essas formas de dar sentido ao mundo. E sobre o suicídio, todo mundo sabe que, não sei se todo mundo sabe, mas é um dado, o suicídio na população indígena é 3 vezes maior que a média nacional, né? Então, é um dado muito alarmante, é um dado muito gritante e é um dado muito desesperador também. E uma das estratégias que a gente percebe em diferentes povos, né, não estou dizendo em todos, em diferentes povos, tem sido o silenciamento dos mais velhos aos mais jovens, de não entrar, muitas vezes, no próprio embate, que é para não lidar com situações assim tão angustiantes, né? Então, o silêncio tem sido assim esse espírito que nos acompanha para a gente sobreviver aí ao longo de 5 séculos. Alguém poderia dizer, mas não teve enfrentamento? A gente sempre esteve na resistência, mas como a gente poderia, né, anunciar, reivindicar direitos políticos e tão essenciais diante de toda uma estrutura, seja constitucional, militar, educativa, né, cultural, que estava dizendo exatamente que estava pregando o contrário à nossa existência. E aí você vê os mais velhos, né, e pode falar uma ofensa imensa, ele não vai retrucar. Então, essa voz, inclusive essa presença de uma mulher indígena aqui nesse palco, nessa abertura, é uma novidade, né? E ela está furando bolhas, ela está se fazendo cada vez mais presente para anunciar questões de demandas políticas, literárias, culturais, nacionais e tudo mais, mas isso é um evento recente. Fico feliz de fazer parte, né, desse evento, fico muito feliz assim, pela confiança do Sérgio, do Afonso, do Tom, de me convidar. Estou na minha 2ª edição do FLIE Araxá. Estou muito contente de estar aqui, de poder compartilhar um pouco mais dessa literatura com vocês. Mas esse movimento que vocês estão vendo no Brasil, ele é muito recente, né? Até pouco tempo atrás, ninguém escutava sequer uma demanda sobre linguagem. Hoje a gente fala, não fala mais índio, fala indígena. Nada de tribo, gente. A gente fala povo, né? E tudo tem explicações. Se vocês me seguirem no Instagram, vocês vão saber por quê.
porque eu compartilho essas dicas lá no Instagram também. Mas essa reivindicação, vocês viram, mudou o Dia do Índio para Dia dos Povos Indígenas, mudou a Fundação Nacional do Índio, que era a FUNAI, para a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o Museu do Índio para o Museu dos Povos Indígenas. Essa demanda é uma reivindicação da teoria, da literatura, dos intelectuais que chegaram na universidade, dos professores que disseram: a gente quer mais respeito, né? E a gente quer realocar esse conjunto de sentidos que nos homogeneizava e buscava aí a nossa racialização também. Mas, nesse debate étnico-racial, a gente também está chegando agora, né? E isso tem muito a ver com a própria academia. A academia, a antropologia estuda etnicidades, a sociologia estuda racialidades, né? Então, a antropologia tem uma linguagem para se referir a povos indígenas, e aí esse é um debate que a gente precisa cada vez mais, né, unir para mostrar esse grande projeto que foi a tentativa de apagamento, a racialização dos povos indígenas, e aí que é um projeto que a gente vem lutando aí há 5 séculos. Mas, basicamente, era isso assim que eu queria compartilhar com vocês, como a gente lida com o suicídio. De novo, existem rituais, existem banhos de ervas, existem projetos de cuidado aos jovens e às crianças, especialmente aos jovens, assim, que estão muito machucados, né? E machucados mesmo dessa angústia, desse silêncio. E aí eu vejo assim muitas estratégias, mas essa estratégia contemporânea da literatura, do não pode beber, ou então vai morrer aqui, peraí. Aqui, ó. Que o copo está trincado. Pronto. Ai, meu Deus, salvei alguém hoje. Mas é isso, assim, tem muitos cuidados para lidar com a tristeza. Na cultura guarani, por exemplo, quando alguém está muito triste, existe um ritual para aquela pessoa. Mas, em seguida, tem um ritual para a pessoa que está do lado dela, porque a tristeza ela não é um sentimento independente, que vai embora. Ele é um sentimento que está aqui, que vai passar para você, que vai passar para você. A tristeza é um sentimento coletivo, especialmente nos povos indígenas, né? Então, existem assim um conjunto de cuidados, né, rituais assim, para cuidar daquela pessoa que está triste, depois daquela outra, até entender que isso passou. Aquele sentimento passou e ele vai voltar, evidentemente, mas, né, tem aí um circuito de cuidado. E na cultura macuxi, cada vez mais ações têm sido feitas para cuidar de jovens, assim, palestras, inserção. Inclusive, uma coisa muito bonita do movimento indígena é que para evitar que os jovens, né, estejam abandonados, todas as assembleias elas são incorporadas com os jovens. Elas não são feitas sem os jovens, com cerimônias assim de formação, de participação do jovem e, inclusive, um forró e uma parixara no final das assembleias, né, que é para também entender que precisa dançar. E aí, acho que povos indígenas entendem isso assim como a dança como a saúde. Você precisa cantar e precisa dançar para a saúde também se manifestar no seu corpo, né, no seu corpo e na sua mente também. E aí sempre tem uma parixara, mas a verdade é que cada vez mais a gente vê esse cuidado redobrado com jovens por conta desses altos índices, né, de suicídio na população indígena. Sim, Trudoá. Desculpa, Hugo. Aproveita já, dá a sua visão e já finaliza falando também assim. E antes também que a gente também estoure o horário, daqui a pouco a gente vai estar os 3 assinando, vai ter mais palestras por aqui, mas os 3 vão estar assinando lá na livraria os nossos livros também, tá bom? Hugo, por favor. Certo, então eu vou responder, vou tratar sobre essa questão, mas eu queria antes fazer só uma brincadeira com vocês de parlenda. Vocês sabem parlenda? Então fiquem em pé, que aí vai mexer um pouquinho o corpo, né? Ou vai ir atrás também. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus! É simples, tá? Mas assim, na verdade, aquela história que eu falei para vocês, muitas vezes, quando eu estava muito triste, eu recorria na minha memória à voz da minha avó, a minha avó paterna. E o fato da minha mãe contar a história. Então, aquilo me ajudou muito do ponto de vista afetivo. E eu lembro bem essas 2 parlendas.
Uma que se diz, eu vou dizer e vocês vão repetir comigo. Se o Papa papasse papa. Se o Papa papasse papa. Vai ter que mexer os braços. Adulto é pau, viu? Viu, Léo? Se o Papa papasse papa. Se o Papa papasse papa. Se o Papa papasse pão. Se o Papa papasse pão. Se o Papa papasse tudo. Se o Papa papasse tudo. Seria um Papa papão. Seria um Papa papão. 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 Um papapapão. O tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo. Que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu para o tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tem. Ok, maravilha. Mas, vamos assentar. Por que é que eu quis fazer a parlenda? Vou explicar a vocês. Eu vou partir de uma ideia até chegar à resposta em relação à saúde mental. Olha só. Se você pegar a história da infância e da adolescência, no Ocidente sobretudo, você vai ver que essas pessoas sempre foram silenciadas, elas nunca tiveram status quo de fala social, elas nunca tiveram espaço de expressão, opinião zero. Você vai observar sempre um pensamento de adultez, o que a gente chama de adultocentrismo. Você então vai pegar isso durante o período pagão, Idade Média, Idade Moderna, isso vai mudar um pouquinho, porque você vai começar a reconhecer que há diferenciação entre criança e adulto, mas essa diferenciação não vai colocar a criança como sujeito de direito, por exemplo, não vai colocar a criança como sujeito que fala, que expressa. A opinião dela, a opinião do adolescente, zero, não vão ser ouvidas. No século XXI, esse período, você vai ver que isso já começa a ser discutido, a gente já vai falar de sujeito de direito, a gente vai falar também de sujeito de direito a partir desses recortes étnicos sociais, recortes econômicos, recortes de gênero, orientação sexual. Quer dizer, a gente vai observar isso. Mas o que é que eu tenho percebido na contemporaneidade? Eu tenho percebido na contemporaneidade que nós estamos, mais uma vez, tentando invisibilizar a potência da criança e do adolescente, trazendo a categoria da psicopatologia. Então, você começa a tornar uma criança e um adolescente um sujeito que é patológico, nesse caso, psicopatológico, e aí o psicopatológico ele pode ser entendido como muitos teóricos vão dizer. Por exemplo, alguns teóricos chegam a afirmar textualmente, e as pessoas a comprarem esses livros, que crianças e adolescentes contemporâneos são cretinos, que crianças e adolescentes contemporâneos são apáticos, que crianças e adolescentes contemporâneos não conseguem ter competência social, não conseguem ter habilidade social. Quer dizer, você vai começar a perceber que, outra vez, mais uma vez, a gente vai invisibilizar porque a gente não escuta. Porque, simplesmente, a gente não faz isso. A gente não costuma brincar. E essa brincadeira, que aparentemente ela pode ser vista como uma brincadeira tola, ela tem uma profundidade enorme para eu poder dar espaço para o outro falar. Então, o que é que eu tenho dito? Eu não nego que nós estamos diante de um grande chão movediço no campo da saúde mental infanto-juvenil. Não nego isso. Se eu negasse, seria até um contrassenso. Eu não nego. Mas eu acho que a gente precisa observar a potência desse pessoal. Você precisa observar que esse mesmo pessoal que tem vulnerabilidade mental é um pessoal de potência criativa. Você percebe nas meninas uma consciência de gênero, uma consciência de cidadania. Os adolescentes atrelados às causas políticas, às causas ecológicas, o enfrentamento às questões raciais.
você começa a perceber que vem desse público, e é um público também que furou bolha. Você é uma pessoa que furou bolha. Nesse movimento, termina repercutindo nos jovens, nos adultos, que são jovens também. Então, você vai ver, são pessoas que têm menos pudor de falar da sua dor. Então, não é que nós estejamos diante do caos, como se tenta vender. É porque a gente precisa entender como é que se dá o fenômeno no momento. Mas eu só posso entender como é que se dá o fenômeno no momento se eu quiser prestar atenção. Eu só presto atenção se eu me mover. E, sinceramente, eu acho que nós adultos temos tido muito pouco interesse de mobilidade nesse caso. Então, é melhor patologizar. Você tem TDAH, você tem TEA, você tem depressão, você tem síndrome do pânico, você tem transtorno de ansiedade generalizada, e aí você fica visto por uma parte, e sua potência completamente diminuída. Então, isso é um jogo perigoso, no meu entendimento, que precisa ser enfrentado, e, obviamente, precisa ser enfrentado a partir de uma perspectiva de quem estuda, de quem investiga, de quem discute, e de quem quer falar sobre isso, porque você pode falar sobre isso e as pessoas simplesmente dizerem que você quer negar o fato. Eu não nego. Nós estamos atravessando um momento bastante delicado, sobretudo depois do advento das redes sociais digitais. Mas a gente não pode diminuir uma pessoa a uma patologia. Seria um contrassenso. Então, eu queria que a gente escutasse mais criança. Ouvisse mais criança. Ouvisse mais adolescente. Porque a gente ia ver um outro mundo, uma outra perspectiva e ia aprender muito. Por isso que o subtítulo do meu livro é Quando Crianças e Adolescentes nos Ensinam a Amar. Porque eu acho que eles estão puxando a nossa orelha, dando uma advertência muito grande, dizendo, a tua parada não pega mais. Tu tem que sentar para me ouvir. Ou senta para me ouvir, ou a gente não vai conseguir se entender. Então, é isso que eu penso. É já para encerrar? É para encerrar, né? Olha, queria agradecer que você salvou minha vida, Trudoá também, né? Ai, estou muito contente. Obrigada. Maravilha. Um beijo para vocês no coração, tá certo? Trudoá, rapidamente, consideração final. E a gente, para finalizar. Eu sou a pessoa mais prolixa do mundo, gente. Meu Deus, assim, queria... Vai ter outra mesa, né, Sérgio? Ai, gente, muito obrigada pela escuta, pela atenção. Quero convidar todo mundo aqui a conhecer mais a literatura indígena e os projetos que a literatura indígena enseja também, né? Acho que a literatura indígena vem muita coisa legal, que são projetos de renomeação, projetos de diversidade, projetos de... Isso que você falou foi super legal também, projetos ecológicos, né, que estão aí na própria essência das existências indígenas. E esses projetos contemporâneos assim, da literatura poder trazer, né, para esse espaço urbano, para os festivais, mais os corpos indígenas. Às vezes é preciso ter um corpo aqui sentado para que o outro se veja nele e diga, tem um impacto, vai ter alguma coisa, sentir. Ele precisa ver um corpo indígena para sentir alguma coisa e aí mudar a vida. Né? E isso eu falo assim de parentes, também falo de não indígenas. E esse corpo ele tem um símbolo muito, muito grande aqui. Então, muito obrigada assim, pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Ansiosa para provar o doce de leite com meu pão de queijo também. Então, muito feliz, né, de voltar a Araxá, gente. Obrigada. Boa noite.